Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça. Ter um estilo de vida saudável hoje é algo que é prioridade. Realmente, quem deseja viver melhor está fazendo isso. E hoje nós estamos aqui com essa chefe maravilhosa, ela que eu tive a oportunidade de conhecer já fizemos aniversário, já de anos, 1 ano e alguns meses agora. E assim, gente, ela me mostrou que é possível comer bem, saudável, comer muito, porque quando eu ia pra casa dela, eu falava, meu Deus, a gente não para de comer. Exatamente. Né? Então, hoje, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui no Apareça e Cresça. E hoje nós vamos desmistificar muitas coisas. Desse povo que fica aí fazendo dieta, falando que pra ficar assim como ela, gente, meu Deus, fala sério, 51 anos. 52. 52, é mesmo. 52 anos que não pode comer, que não pode isso, não pode aquilo. E hoje nós vamos desmistificar isso, Vamos né? desmistificar esse assunto e mostrar para vocês que vocês podem comer saudável, sim, sem ser radical, sem nada disso, sem endemonizar a comida, gente, Isso. Pelo amor de Deus, isso não. Gente, e aqui, vocês vão no Instagram dela e vão perceber que há 10 anos atrás, quando ela ainda não adquiriu esse estilo de vida saudável, ela era mais velha do que hoje. Sério, gente, ela tá mais nova. E era mais cheinha. Então hoje ela come mais, mas come melhor. Exatamente. E tá mais bonita, mais radiante. Ela vai contar o segredo hoje, tudinho pra gente. Então fica até o final desse vídeo. E para começar, já se apresenta pra gente. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho quem é a Débora Barbosa. Bom, então eu vou falar direto pro meu público. Eu sou Débora Barbosa, chefe de culinária funcional. Eu tenho um canal no Instagram, também tenho no YouTube. E lá eu desmonizo esse assunto de que comer saudável é difícil, de que você tem que comer uma coisa, tem que ser restrito. Não, gente, você pode comer com sabor. Você pode comer na realidade o que você quiser, desde que você tenha equilíbrio. E uma frase que eu uso sempre: comeu, tem que queimar. Entendeu? Independente de qualquer coisa, comeu, tem que queimar. Não, isso. E assim, e é bom isso porque você é uma mulher multipotencial, né, Débora? Então, quando a gente se conheceu, eu já falava isso. Porque eu olhava para o seu Instagram e pensava, gente, ela é chefe de culinária, ela é personal trainer, ela é repórter, ela é o quê? Eu entendi que você é multipotencial. Você é uma mulher que precisa estar sempre em atividade, fazendo várias coisas. E hoje, você é bem posicionada na sua rede social. Hoje eu vi, assim, evolução incrível. Né? E você continua fazendo as mesmas coisas. Caprichadíssimas, coisas maravilhosas, mas está bem posicionada na rede social. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que a minha dúvida também era a dúvida de muita gente, né? Sim, sim. O que eu faço? Então, você é chefe de culinária funcional, certo? Sou chefe de culinária funcional. Eu também sou repórter do jornal Última Hora e do Jornal da República. Eu também faço esse tipo de serviço. E eu também ajudo as pessoas a se conectarem com um estilo de vida mais saudável, incentivando as pessoas a fazerem atividade física e dizer o seguinte, que não necessariamente que você precisa estar dentro de uma academia, você tem que se movimentar. Se você começar a fazer pelo menos uma caminhadinha, eu não tenho tempo, 20 minutos... 3 vezes por semana, já vai estar ajudando alguma coisa. O grande segredo é você sair do zero. Pequenas mudanças já vai fazer uma grande diferença na sua vida. É verdade, o 1% todos os dias, 1% né? todos os dias. Então, mas conta pra gente como começou. Como eu falei, eu já vi lá, stalkeei tudo. Então, eu já sei que... Eu falei, gente, não é a mesma pessoa? 10 anos atrás você era diferente, agora você tá mais nova, mais jovem. Como que tudo começou assim? Qual foi o start? Você, assim, de repente, agora eu quero ser uma pessoa mais saudável e pronto, acabou? Como foi? Não, gente, o que aconteceu? A minha mãezinha, ela olhou pra mim e falou assim, minha filha, você está precisando fazer um upgrade. Isso há 10 anos atrás. Aí eu fiquei invocada na época, né? Eu falei, porra... Falei palavrão, gente, desculpa. Eu falei, pô, minha mãe tá falando isso. Sua mãe te confrontou. Ela me confrontou. Aí eu falei assim, alguma coisa tá errada. Aí eu fui, tirei foto. Falei, tirar uma foto, né?
frente, lado, costa. Aí eu falei assim, eu estava me achando que eu estava maravilhosa, mas eu não estava. Eu estava mais ou menos com o mesmo peso que eu estou hoje, só que tudo no lugarzinho que não era para estar, entendeu? Tinha as gordurinhas lá, Se mal eu tivesse aqui distribuídas. no popozão, tava ótimo, né? Não, mas estava distribuído em alguns lugares que a gente não quer. E aí eu fui e procurei uma nutricionista na época, e aí eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, fiz um detox. Então, assim, só naquele detox ali eu já dei uma desinchada, já foi maravilhoso. Só que eu sentia a dificuldade de fazer de me adaptar àquelas dietas restritas que os nutricionistas anteriormente faziam isso. Hoje não, hoje eles estão mais maleáveis. Mas, há 10 anos atrás, eles eram mais rígidos, então era muito difícil. Eu falei, pô, não pode ser tão difícil. Comer frango com batata doce, uva, todo Ai, não dia. dou conta. Assim, e eu fazia, porque eu, quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer, entendeu? E aí eu falei assim, não, eu tenho que, não pode ser assim, não pode ser tão difícil. E eu já trabalhava com a culinária, porque Você eu já tinha era chefe, né? exatamente, eu tinha uma casa de festa, então eu me especializei na época para poder atender melhor o meu cliente. E aí foi quando eu me encantei pela culinária funcional. E aí eu comecei a me especializar e vi que dá para ser saudável, dá para comer gostoso, sem sacrifício. É isso, usar e abusar dos temperos frescos, das especiarias. Gente, tem que usar a criatividade. Ai, gente, desde que eu conheci essa mocinha, eu utilizo melhor agora até as raízes. Exatamente, tudo. Talos, raízes, tudo. Tudo você pode usar tudo. E uma coisa muito simples, né? Que às vezes E a você fala comida assim, é boa, né? Porque às comida vezes a é gente boa. pensa assim, peraí, comida saudável é ruim. Não é. Não é. Gente, É eu posso gostoso. dizer que é verdade, tá? Eu tô falando e enfatizando, porque todas as vezes, né, Débora, que eu ia pra casa dela, já ia feliz, eu falava, uhul, hoje é dia de ir pra casa da Débora. Exatamente. E você vê que são coisas simples. Coisas simples que se encaixam no seu dia a dia, não são pratos mirabolantes, que qualquer pessoa consegue fazer. Só tem que me seguir, né, gente? Me segue lá, chefe Débora Barbosa, chefe sem o E, chefe Débora Barbosa, e vocês vão aprender muita coisa legal. Muita coisa legal, gente. Segue sim, chefe Débora Barbosa. Depois nós vamos colocar aqui também para vocês seguirem. E Débora, entrando aí nessa lado que você falou, né, de culinária funcional, aí você se especializou como chefe de culinária funcional, e agora você também tem uma Revolução das Gostosas. Conta o que é a Revolução das Gostosas. Você fez um intimato aí, eu até compartilhei pela revista. O que as pessoas precisam para participar? O que é o Revolução das Gostosas? Conta pra gente. Primeiramente, Revolução das Gostosas é um manifesto convidando você, mulheres, que acha que está sozinha. Você não está sozinha. Tem muitas pessoas iguais a você, achando que não tem força para começar a fazer uma atividade, mudar uma alimentação, mas você não está sozinha. Você tem a mim e você tem todas essas mulheres maravilhosas que também ajudam a incentivar a você sair do zero. Você precisa simplesmente sair do zero. Um simples hábito já vai mudar tudo. Por exemplo, de manhã, se você acorda e você toma 500 ml de água todos os dias, você vai achar 500 ml de água todos os dias em jejum é muita coisa. No início pode ser, começa com 200, depois com 300. E o que acontece? Você vai ajudar a acordar o seu organismo para ele trabalhar melhor durante o dia, tá? Então, as pequenas mudanças, né? Exatamente. Então é isso que eu convido vocês. Pequenas mudanças diariamente já vai fazer uma grande diferença na sua vida. E o Manifesto Revolução das Gostosas é isso. É convidar mulheres, como você que está aí do lado, a vir junto com a gente nessa revolução. Nós promovemos corridas, na realidade é o seguinte, já existem as corridas e a gente pega o gancho das corridas convidando vocês a fazer junto com a gente. Exatamente. E é muito gostoso. Eu participei já, porque você gente. Conhece pessoas maravilhosas. Essa que participou, louca. Posso contar? 2 corridas. Posso contar? Assim, uma delas, gente, eu fiz uma loucura. Contei a loucura. Eu vou contar ali para elas. Conta. Gente, essa criatura resolveu fazer uma corrida comigo. Eu falei, tudo bem. Eu olhei e falei assim, nossa, ela tá fininha, né? Esbelte. E aí a gente começou a correr muito esbelta e a gente começou a correr daqui a pouco. Tô passando mal, Calma. tô passando mal. Calma. Aí eu falei, o que foi, Luciana? Aí quando eu fui ver, a mulher estava com uma Comecei cinta. a tirar a cinta. Ela estava com uma cinta.
Como que pode a pessoa ir para uma corrida com uma cinta? Fala para mim. Por isso que você tem que estar perto de pessoas que entendem, gente. Gente, Fui que correr de loucura. cinta. Que loucura. Ela gravou tudo, ela tem tudo isso registrado. Gravei. De vez em quando ela fica fazendo bullying comigo, tá? Então siga o você Instagram é forte, dela. então, assim, bullying não Aqui, funciona pra gente. Siga o Instagram dela que vocês vão ver, gente. Até coloca, a gente vai colocar essa chamadinha aqui, coloca lá nos seus stories pra galera ver um Pode deixar. pedacinho. Pode Gente, deixar. comecei, tô lá animadíssima, correndo, já era minha segunda corrida. E de repente eu comecei, eu tô com falta de ar. Meu Deus do céu, peraí que eu tô passando mal. E vai, a Débora olha, eu começo a tirar a cinta, corri de cinta. Então não corram de cinta. Pelo amor de né? Não corram de cinta, é uma experiência, né, Débora? É uma experiência. Meu Deus, mas foi bem legal, assim, Legal. e é um negócio bem interessante, que é esse manifesto, estar junto, esse apoio, né, que é essa sororidade, porque realmente as pessoas, quando ela tem outras pessoas fazendo e também entendendo que é possível fazer ou que não é tão difícil. Por Sim. exemplo, se eu não tivesse te conhecido, eu ainda estaria com aquela ideia de que comida saudável é ruim. Que é ruim. Porque, gente, eu não dou conta. Olha, eu até gosto de batata doce. Eu até gosto de ovo, mas eu não dou conta de comer ovo e batata doce todo dia. E até te conhecer, eu não sabia de verdade, assim. A gente ouve na internet, hoje tem muita gente fazendo também, como você, receitinhas, mas é aquele negócio assim que era, demora demais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar isso, não. E aí eu percebi que era uma coisa natural, né? Gravava Exatamente. vídeo com você ali, eu via que era realmente simples, né? A Gostoso ideia é o e seguinte, é simples. você fazer o que você tem em casa, sem fazer nada mirabolante. Se você entrar lá no meu canal, você vai ver que são coisas simples. O simples que funciona, o básico que funciona. Então não adianta querer inventar muita coisa, entendeu? Se você fizer o simples, já vai estar funcionando Gente, o muito bem. simples com essas dicas maravilhosas da nossa chefe aqui de culinária funcional, fica maravilhoso. O Tem que usar e arroz, abusar dos maravilhoso. temperos frescos, das especiarias. Isso é muito importante. É verdade. Inclusive, eu já vi lá que tem receitinha nova para quem joga arroz fora, tá? Arroz Aquelas de pessoas que torcem o nariz, assim, quando o arroz está dormido. Eu gosto muito de usar o arroz dormido para fazer essa... Eu chamo de ressuscitar o arroz. Né? Você acrescenta 2, 3 ingredientes e ele já fica com aquela cara linda, maravilhosa. com E a sabor. pessoa lambe os beiços comendo aquele arroz que, se ficasse lá daquele jeito, lá ninguém ia querer comer. Show de bola. E conta pra gente, assim, para participar do Revolução das Gostosas, precisa de fazer alguma coisa? É só seguir seu Instagram? Me segue lá no Instagram, Chefe Débora Barbosa, chefe sem o E, Chefe Débora Barbosa, me segue lá, porque todo dia nós colocamos conteúdo diferente, e acessa lá os meus stories, tem sempre muita coisa legal, vai ter uma atividade física, vai ter alguma coisa. Uma coisa que eu também acho muito legal, que eu vou falar com vocês aí, é o seguinte, participem de aulas coletivas. Aulas coletivas é ótimo para você fazer conexões com outras mulheres, com outras pessoas. Porque às vezes a gente está com preguiça, a gente não quer ir, mas quando você estiver com preguiça, vai. Vai, porque não fique esperando a vontade chegar, porque ela não vai chegar. Você tem que ir. Você foi e vai lá, faz uma aula coletiva lá com as suas amigas, que Uma vai incentivando a outra, exatamente, uma vai incentivando a outra, e quando você menos esperar, você já está fazendo uma musculação, já está fazendo alguma coisa. Eu vi até uma moça que ela fazia? Ela não gosta de exercício físico, então ela já deixava a roupa dela pronta, já ali, quando ela acordava, ela já pegava aquela roupa e já ia, né? Existe alguma, assim, alguma coisa que ajuda aquela pessoa que tem mais... Porque é um hábito. É Mudança de hábito, eu falo, até como psicóloga, comportamento, a gente consegue mudar hábito de 2 formas. Com o poder da decisão, Sim. que vem geralmente através de um impacto emocional, como você foi impactada lá pela sua mãe, Sim. E aí você decidiu. Decidi. Ou com a repetição, que também tem a ver com a decisão, mas a repetição, às vezes, a pessoa ela vai à força e vai repetindo até ela conseguir uma mudança de hábito. Geralmente, a partir de 21 dias, repetindo todos os dias, você consegue criar um novo hábito. Um novo hábito leve, 21 dias, médio,
40, 90 dias hábitos mais profundos. Uhum. Para quem vai fazer essa questão de exercício físico, também tem isso? Tem, gente. Você tem que. Só aquilo que eu falei antes. Pequenos hábitos todos os dias. Se você for, por exemplo, hoje eu decidi que eu vou me cuidar, então eu vou me matricular numa academia, eu vou pagar lá 1 ano, porque se eu pagar 1 ano, eu vou. Não faça isso. Paga 1 mês. Vai lá, faz a sua atividade física. Por quê? Esse é o conselho que eu dou pra muita gente. Vai lá, faz 1 mês, vê se você gosta. Porque se você não gostou daquilo, você vai fazer outra coisa. Muda Vai fazer outra coisa, você vai fazer uma caminhada na rua, você vai praticar um esporte. A minha filha, você conhece, ela detesta academia. Ela fala, eu odeio puxa-ferro. Então, o que ela tá fazendo agora? Ela está fazendo vôlei de praia, que é uma coisa que ela gosta. Já é alguma coisa. Não é o que a gente precisa, porque você precisa fazer uma musculação. A pessoa tem que entender que como é que você quer chegar aos seus 80 anos? Você quer chegar com mobilidade, sem precisar de ninguém para fazer as coisas para você? Então começa hoje. Sem dificuldade na questão do músculo mesmo, até para Exatamente. perder cálcio, né? Você Cair. tem que fortalecer o seu músculo. E outra coisa, gente, que é muito importante. 70% do seu resultado está na alimentação. Então, não adianta você treinar horrores 3 horas por dia, tem muita gente que faz isso, e não ter uma alimentação saudável. Não vai funcionar muito. 70% do seu resultado está na alimentação. Por isso que é tão importante você fazer uma reeducação alimentar. Não vou nem falar a palavra dieta. Reeducação alimentar. Porque quando você aprende a comer, tudo flui. Gente, É e isso. esse assunto é muito legal, porque assim, convivendo com a Débora, ela come de 3 em 3 horas. E fica extremamente... Montanha, né? montanha. O marido dela que o diga. Ele falou que agora vai ter que arrumar mais um emprego, gente, Pra porque eu como conseguir. demais. Pois é. Então, assim, ir de 3 em 3 horas. E você quer ver essa menina ficar uma leoa, é passar dos horários dela. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, essa questão do comer de 3 em 3 horas. Depois nós vamos falar sobre como conseguir manter o horário e mesmo que você esteja na rua, o que você pode fazer? Mas primeiro vamos falar sobre 3 em 3 horas. Porque, gente, às vezes não dá nem tempo de você ficar com fome e já tá na hora de comer de novo. Talvez isso aí é a chave, né? O que acontece? Na realidade, às vezes as pessoas fazem poucas refeições durante o dia. E aí, quando você vai comer, você está com muita fome. Entendeu? Então, o ideal é que você fracione essas refeições, porque senão você vai acabar comendo muito. E aí não é legal, você vai dilatar o seu estômago, pode acontecer várias coisas. Então, o que eu sugiro para as pessoas? É que porque muita gente trabalha fora, né? Então, às vezes, a pessoa não tem como fracionar isso. De preparar um lanchinho, de parar ali na hora, aquela coisa toda. Então, assim, faça lanchinhos em casa e leva lá dentro da bolsa. Porque você vai evitar de comer alguma besteira na rua. Porque quando a gente está com fome, a gente não pensa. A gente quer comer a primeira coisa que vê pela frente. Então, eu falo para eu mesma assim, é a minha lei dos 10 segundos. Eu tenho que ter 10 segundos para pensar, para ver o que eu vou comer. Porque senão, realmente, eu vou querer comer uma besteira, vou comer muito e não vou ficar satisfeita porque o meu corpo ele já pede comida. Ele pede comida saudável. Se eu comer uma besteira no almoço, na hora do almoço, eu vou ter que jantar de qualquer jeito. Entendeu? Não vou aguentar. Então, eu sugiro a pessoa levar, tipo assim, um wheyzinho, uma barrinha de cereal, ou até mesmo fazer uns lanchinhos em casa, que tem várias receitinhas super legais na internet. Fazer esses lanchinhos, leva num potinho. Até no seu canal, né? Que eu vejo lá até que no você meu canal faz. também, isso. Faz, coloca nos potinhos, leva e come. É isso. Na rua, a pessoa fala assim, eu como na rua todo dia, então fica difícil de manter uma dieta. Não fica difícil. Se você vai comer no self-service, lá tem arroz, lá tem feijão, lá tem legumes, lá tem salada, lá tem uma proteína sem ser frita. Tem um monte de coisa. Isso são as boas escolhas, né? Exatamente. A pessoa tem que saber escolher o que ela vai comer. E naquele momento de fome, come a comida saudável. Porque às vezes a pessoa fala, eu preciso comer um doce. Come a comida primeiro e depois você come o doce. Porque muitas das vezes quando você come a comida, depois você nem vai querer comer o doce. Gente, olha que legal. Isso tem a ver muito com o hábito mesmo, porque no período que eu estava ajudando a Débora lá a fazer os vídeos, fazer algumas coisas, eu fiquei muito com ela, comendo as gostosuras dela. E quando eu
ia pro meu dia a dia e comia outra coisa, eu passava mal. Eu ficava com gases. É um negócio assim, o nosso corpo acostuma. Então Isso. é o que você falou, né? Primeiro você precisa começar. Porque Exatamente. quando você começa, depois o corpo começa a acostumar. Você começa a escolher. E assim, uma coisa que eu lembrei aqui, Débora, que eu quero trazer, pra você falar um pouquinho dessa experiência, você tem 2 pessoas na sua casa Uhum. que não vivem afinco o seu estilo de vida saudável. Como é Exatamente. pra você isso? Porque você também não impõe nada. Eu Não. vejo lá que quando você vai servir, você coloca pra eles o deles e o seu. Fala pra gente. Então, como você falou, lá em casa eu tenho 2 pessoas que querem até mudar o estilo de vida delas saudável, mas elas também não se ajudam muito. E o que que acontece? Esse ponto é importante que você falou, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não vou fazer porque lá em casa sou eu sozinha para fazer, meu filho e meu marido não vai fazer dieta junto comigo. Não importa. Se eles não querem fazer, não importa, faça você por você. Porque a pessoa, quando vê o seu resultado, ela pode querer também mudar. Entendeu? Então, eu faço a comida saudável. Coloco lá. Eles vão comer. Agora, eles gostam de comer as coisas extra deles. Tudo bem. Tudo bem se eles queimassem essas besteirinhas. Mas como eles não queimam, então fica mais difícil a situação pro lado deles. Entendeu? Eu como besteirinhas também, gente. Eu não sou nenhuma santa, nada disso. Eu como, mas só que eu queimo. Eu vou pra academia todo dia, de segunda a sexta. Aos sábados eu vou lá fazer a minha bikezinha que eu gosto. Então, ou seja, eu não me privo de comer as coisas para poder ficar com o corpo perfeito, que as pessoas têm essa mania de corpo perfeito, mas não existe corpo perfeito. O seu corpo é você tem que estar bem com o seu corpo. Entendeu? Então, comer saudável, dá para fazer, é gostoso, é super tranquilo. E se você tem pessoas na tua casa que não comam, faça você por você. E o legal também, que agora, assim, pra gente fechar esse assunto, é que mesmo eles comendo as besteirinhas deles, o que eu percebi é que a comida é muito igual. É igual. Então, o arroz é o mesmo, Uhum. o feijão é o mesmo. Sim. O que diferencia, às vezes, é a salada que você come que ele não quer ou alguma outra coisa. Ou seja, esse negócio de que, eu não vou fazer porque ninguém me apoia, Uhum. porque não dá. Isso é desculpa. Desculpa, né? Desculpa, exatamente. Chega de desculpa gostosas. Chega de desculpa. Faça por você. E aquilo que você falou, o que que acontece? As pessoas, elas pecam muito nas besteirinhas. Mas se você come uma besteirinha saudável, ela deixa de ser besteirinha. Você tá entendendo? Se você quer, por exemplo, comer... Gente, às vezes as pessoas endemonizam o pão francês. O pão francês, ele não tem nada a ver com a situação. Você pode comer o seu pão francês, desde que você coloque uma proteína no meio, coloque uma carne, coloque um ovo. Comer ele sozinho, aí eu vou falar que você está comendo uma caloria vazia. Agora, se você coloca uma proteína dentro, não tem problema nenhum, você pode comer o seu pão francês. Inclusive eu vi algumas matérias falando sobre isso, do pão francês com ovo, do pão francês com a proteína, Sim. que ajuda para ganhar massa. Uhum. Então, que é o que Grande massa é a antigamente... proteína, né? Isso, porque antigamente se falava muito do ovo. Não pode comer ovo, porque tem isso, aquilo. E as pessoas vão estudando mais, por isso que é importante, né? Buscar o conhecimento, não só ouvir e fazer, repetir, mas buscar o conhecimento. Mas que delícia. E você tem um hábito. Você acorda de manhã, você toma sua água, você também tem os shotzinhos que ajudam aí na saúde, para não adoecer. O meu hábito é o seguinte, eu você acordo... tem um e-book, não tem? Tem um e-book de shots matinais. E eu também estou preparando um novo e-book que vai sair agora, que são um e-book de receitas, tá? Inclusive, nós também estamos gravando algumas dessas receitas e vai estar no e-book. Ele está ficando lindo, na realidade, Que legal, né? gente. É que você estava falando, o meu hábito, quando eu acordo, eu bebo a minha água em jejum, eu bebo meu shotzinho. No início pode ser ruim, porque realmente é uma bebida forte, mas depois você acostuma. Bebi minha água, bebi meu shot e vou tomar o meu café da manhã. E pronto, e a vida que segue, vou treinar, vou fazer o que eu tiver que fazer. Uma coisa também muito importante é as pessoas trocarem os refinados. Trocar o açúcar refinado por um açúcar mais saudável. Até o açúcar demerara está ok, um açúcar mascavo, ou até mesmo um adoçante stevia, que eu gosto muito de stevia, porque ele não deixa aquele teorzinho amargo no final. É você trocar os refinados por um açúcar mais, vamos botar assim, mais saudável. Até farinha branca, Isso, até você se acostumar, porque não adianta você tirar
tudo de uma vez, porque o nosso corpo é inteligente. Ele vai funcionar como se fosse uma abstinência. Então você vai estar maltratando o seu corpo. Então vá tirando aos poucos, vá tirando devagar. Porque aí, quando você perceber, você não está mais sentindo falta do açúcar, você não está sentindo mais falta da gordura, não está sentindo mais falta de nada. É Entendeu? Você tem verdade. que comer uma gordurinha Ao contrário, saudável. né? O seu corpo, quando entra, já você não quer mais, porque você Exatamente. começa a acostumar com aquele hábito mesmo, né? O Isso. corpo, como você disse, ele é inteligente. Ele é inteligente. Você faz é como se você estivesse fazendo uma limpeza no corpo. E aí, quando você come algo que não está dentro daquela limpeza, ele vai reclamar, ele vai te dar gases, ele vai te dar dor de barriga, vai te dar um monte de coisa. E eu já vou deixar aqui o convite para Débora, tá? Para ela voltar e falar um pouco sobre essas coisas e contar pra gente no próximo episódio e podcast sobre dicas para tirar os gases dos alimentos, porque tem, gente. Eu já aprendi muito com ela. E você que deseja aí viver uma vida mais saudável, corre, segue Débora Barbosa. Chefe Débora Barbosa. Chefe Débora Barbosa, a gente vai colocar aqui o endereço, o arrobinha, o Instagram, o YouTube dela. E vocês vão ver lá que tem muitas coisas gostosas. Inclusive, ela falou que ela é apresentadora do Última Hora e ela faz muitas entrevistas também com vários chefes, né? Exatamente. Eu faço entrevistas com... Na realidade, a gente faz entrevista com muita gente, não só Em chefe de geral, né? culinária, no geral, com autoridades políticas, personalidades artísticas. E também a gente faz muita cobertura de grandes eventos. Por exemplo, um que eu fiz agora há pouco tempo, que é o da Abra Chefs, que é uma coisa linda. É como se fosse um concurso, né, de chefes do Brasil inteiro, que reúne chefes do Brasil inteiro, trazendo a cultura locais deles. Então, assim, é muito legal, é uma fusão. Você vai conhecendo os biomas, né, brasileiros, coisas que a gente não está acostumado aqui no nosso dia a dia. Então, lá tem o chefe Pedro Alex, que é um chefe maravilhoso, que ele, há uns anos atrás, ele também foi chefe da presidência, né? É ele que comandava a parte de alimentação da presidência. O chefe Rubens Gonçalo, que é também um chefe super, super bacana, ali do Bem Rio Otton conceituado, né? Palace. Isso, do Rio Otton Palace. Muita gente legal. Então, assim, a gente faz entrevistas com chefes, nós fazemos entrevistas com políticos, nós fazemos entrevistas com artistas. E é Então, isso, quer eu ficar gosto. antenado, Eu segue a gosto, Débora, gente. eu gosto. Então, eu sou multifuncional, como você falou. Eu faço entrevistas, eu crio conteúdo saudável, eu ajudo estilo de vida. E é isso. Vamos ajudar as pessoas a se conectarem com a vida, com o mundo, com o corpo dela. E é isso. Sensacional, gente. Então, desde já, Débora, agradeço. Estamos finalizando mais um Apareça e Cresça, em grande estilo, com estilo de vida saudável. Então, você que quer viver isso, segue a Débora Barbosa e até o próximo episódio.